Eu morri numa estrada deserta às 23h47 de uma sexta-feira. Meu coração parou, meus pulmões não puxavam ar, e o carro onde eu estava em chamas no fundo de um barranco. Os bombeiros disseram depois que era impossível alguém sair vivo daquilo. Impossível, mas eu estou aqui. E o que aconteceu naqueles minutos entre a vida e a morte é algo que a ciência não consegue explicar. Se você acredita em milagres, fica comigo até o final, porque o que vou te contar vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre fé e sobre o poder de uma simples medalha pendurada no retrovisor. Já se inscreve no canal agora, porque essa história vai te arrepiar do começo ao fim. Meu nome é Gabriel. Na época do acidente, eu tinha 28 anos, era casado há 2 anos com a Luísa e trabalhava como gerente de uma loja de materiais de construção. Vida simples, vida comum, nada de extraordinário. Eu não era um cara muito religioso, sabe? Ia na igreja de vez em quando, mais por costume do que por fé. Acreditava em Deus, mas daquele jeito distante, como se Deus fosse algo que existia, mas que não tinha muito a ver com a minha vida do dia a dia. Luísa era diferente. Ela tinha fé de verdade, rezava todo dia, acendia vela, carregava um terço na bolsa, e tinha uma devoção especial por Santo Antônio, por causa da avó dela, Dona Aparecida. Dona Cida, como a gente chamava, era uma senhora de 82 anos, pequenininha, mas com uma fé que enchia a casa inteira. Ela morava com a gente desde que ficou viúva, e todo santo dia, sem falta, fazia suas orações na frente de um altar que montou no quarto. No centro desse altar, uma imagem de Santo Antônio que ela tinha há mais de 50 anos. Eu respeitava, mas confesso, achava tudo aquilo um pouco exagerado, até aquela noite. Era uma sexta-feira de outubro. Lembro que o céu estava pesado o dia inteiro. Aquele tipo de nuvem baixa, cinza, que parece que vai desabar a qualquer momento, mas a chuva não vem. Eu e Luísa tínhamos combinado de viajar para o interior no fim de semana. Íamos visitar meu pai, que morava numa cidadezinha a 180 quilômetros daqui. Estrada boa, trajeto tranquilo. A gente já tinha feito aquele caminho dezenas de vezes. Na quinta à noite, Dona Cida me chamou na sala. Ela estava segurando uma medalha de Santo Antônio nas mãos. Uma medalhinha de metal prateado, pequena, com a corrente meio desgastada pelo tempo. Ela me pediu para pendurar aquilo no retrovisor do carro. Eu sorri, tentei tranquilizá-la dizendo que eu sempre dirigia com cuidado, mas ela insistiu com um olhar que não era de preocupação comum. Era certeza. Ela me contou que tinha sonhado que nós dois estávamos numa estrada escura, e que algo ruim ia acontecer. Mas no sonho, ela via uma luz que nos protegia, e quando acordou, sentiu que precisava me dar aquela medalha. Confesso que fiquei incomodado, mas não quis preocupar a Luísa, então peguei a medalha, agradeci, e prometi que ia pendurar no retrovisor. E pendurei. Naquele momento, eu não fazia ideia de que aquela medalha ia ser a diferença entre a vida e a morte. Na sexta, saímos de casa por volta das 19 horas. Queríamos chegar na casa do meu pai antes das 22 horas, jantar com ele e aproveitar o sábado inteiro lá. O trânsito na cidade estava tranquilo. Paramos num posto de gasolina, abastecemos, compramos água e uns salgadinhos. Luísa estava animada. A gente colocou uma playlist no Celome, músicas que a gente gostava. Conversamos sobre os planos pro fim de semana. Tudo, absolutamente tudo, parecia normal. A estrada era boa. 2 pistas, bem sinalizada, asfalto novo. Eu conhecia cada curva daquele caminho. Dirigi sempre com atenção, velocidade controlada, cinto de segurança, nada de imprudência. A medalha de Santo Antônio balançava suavemente no retrovisor toda vez que o carro passava por algum buraco ou lombada. Eu olhava para ela de vez em quando, e lembrava do sonho de Dona Cida. Perguntei para Luísa se ela achava que a avó tinha realmente sonhado com algo ruim. Ela olhou para a medalha, sorriu, e me disse que confiava nos pressentimentos da avó, e que confiava em Santo Antônio, que a gente estava protegido. Eu assenti, mas lá no fundo, ainda duvidava. Quando passamos do quilômetro 90, o céu mudou. As nuvens que estavam pesadas o dia inteiro finalmente começaram a despejar. A chuva veio de repente.
forte, grossa, daquelas que a gente mal consegue enxergar a estrada mesmo com o limpador no máximo. Reduzi a velocidade. Acendi o farol baixo. Segurei firme no volante. Luísa tentou me acalmar dizendo que logo a chuva passaria, mas a chuva não passou. Pelo contrário, ficou mais forte. E então, algo estranho aconteceu. Num trecho reto da estrada, sem curva, sem buraco, sem nada, eu senti o carro deslizar. Foi uma sensação estranha, como se o asfalto tivesse virado gelo. Tentei corrigir o volante, mas o carro não obedeceu. Luísa gritou meu nome, e foi aí que tudo começou. O carro derrapou para a direita. Tentei virar o volante para a esquerda para compensar, mas fiz isso rápido demais. O carro rodou, uma vez, duas vezes. Eu ouvia Luísa gritando, ouvia o barulho dos pneus raspando no asfalto molhado, ouvia meu próprio coração batendo no peito como se fosse explodir. E então, silêncio. Não era silêncio, era o som do carro saindo da pista. Senti o impacto. O carro bateu na proteção lateral da estrada, aquelas barreiras de metal, mas a proteção não segurou. Ela se rompeu como se fosse papel, e o carro começou a cair. Você já sentiu que ia morrer? Não aquele medo genérico que a gente sente quando passa um susto, mas aquela certeza absoluta, física, visceral, de que os próximos segundos são os últimos da sua vida? Foi isso que senti quando o carro começou a capotar. O mundo virou de cabeça para baixo, literalmente. Eu vi o teto do carro virar chão, vi o chão virar teto, vi vidro explodindo, vi metal se retorcendo. Senti o cinto me prendendo com tanta força que achei que ia quebrar minhas costelas. Luísa gritava, eu gritava. E no meio de tudo aquilo, no meio daquele caos de som, dor e desespero, eu vi a medalha de Santo Antônio. Ela tinha se soltado do retrovisor e estava flutuando no ar, girando devagar, como se o tempo tivesse desacelerado só para ela. E ela brilhava. Não era reflexo da luz dos faróis. Não era reflexo de nada. Era uma luz que vinha de dentro dela. Uma luz dourada, suave, quente. Eu estiquei a mão, tentando pegar. E então, tudo ficou escuro. O carro bateu no fundo do barranco. Eu não sei quantas vezes capotou. 5, 7, 10, não sei. Só sei que quando finalmente parou, eu não conseguia me mexer. Tentei abrir os olhos. Dor. Muita dor. Tentei falar. Nada saía. Senti um cheiro forte. Gasolina. E então, ouvi um som baixo. Um crepitar. Fogo. O carro estava pegando fogo. Eu tentei me mexer. Não consegui. Tentei gritar. Não consegui. E foi nesse momento que eu senti uma mão segurando a minha. Não era a mão da Luísa. Eu sabia disso. A mão dela estava do outro lado. Era outra mão, quente, firme, real. E uma voz que não veio de fora, mas de dentro, me dizendo que ainda não era minha hora. Eu não sei se desmaiei, não sei se morri, não sei o que aconteceu nos minutos seguintes. Mas o que sei é que quando acordei, eu estava do lado de fora do carro. E Luísa também. E o carro estava completamente destruído, em chamas, irreconhecível. Os bombeiros disseram depois que era impossível alguém ter saído dali. Impossível. Mas a gente saiu. E antes de eu te contar como, antes de eu te mostrar a prova física desse milagre, deixa o like agora, porque o que vem a seguir vai fazer você acreditar no impossível. Quando abri os olhos, eu estava deitado na grama molhada. A chuva ainda caía, forte, gelada, mas eu sentia como se cada gota queimasse na minha pele. Tentei me mexer. Dor. Uma dor que vinha de todos os lugares ao mesmo tempo. Braços, pernas, costas, cabeça. Virei o rosto pro lado e vi o carro, a uns 10 metros de mim, completamente destruído, retorcido, fumegando. As chamas ainda lambiam o que sobrou do capô, e foi aí que meu cérebro começou a processar. Eu estava dentro daquele carro. Eu estava preso no cinto de segurança. Eu estava inconsciente. Então, como eu saí de lá, gritei o nome dela com toda a força que consegui reunir. Minha voz saiu rouca, quebrada, mas saiu. Silêncio, só o som da chuva e do fogo crepitando. Meu coração disparou. Pânico puro tomou conta de mim. Ignorei a dor. Ignorei tudo. Me arrastei pela grama. Cada movimento era uma agonia. Mas eu não parava.
Gritei de novo, perguntei onde ela estava. E então, ouvi um gemido, baixinho, fraco, mas era ela. Virei a cabeça para a direção do som, e a vi. Ela estava a uns 5 metros de mim, caída de lado, os cabelos grudados no rosto por causa da chuva. Imóvel, mas viva. Eu me arrastei até ela. Cada centímetro parecia uma eternidade. Quando finalmente cheguei perto, segurei o rosto dela com as mãos trêmulas. Chamei por ela. Pedi para que olhasse para mim. Ela abriu os olhos devagar. Confusa, perdida, murmurou meu nome. Perguntou o que tinha acontecido. Expliquei que a gente tinha capotado, que o carro tinha pegado fogo, mas que estávamos vivos. A gente estava viva. Ela tentou se sentar. Eu a ajudei, e foi nesse momento que os dois percebemos. Não tinha ninguém ali, nenhum carro passando, nenhum morador por perto, nenhum farol ao longe. Estávamos completamente sozinhos, numa estrada deserta, no fundo de um barranco, com um carro em chamas. E feridos, muito feridos. Eu olhei para o meu corpo. Meu braço esquerdo estava inchado, provavelmente fraturado. Minha camisa estava rasgada e cheia de sangue. Sentia um gosto metálico na boca. Luísa estava pior. Ela tinha um corte profundo na testa. Sangue escorria pelo rosto. A perna direita dela estava numa posição estranha, quebrada, com certeza. Falei para ela que a gente precisava subir, que precisávamos voltar para a estrada e pedir ajuda. Olhei para o barranco, 15 metros de altura, talvez mais, inclinação de quase 70 graus, terra molhada, escorregadia, e nós dois, mal conseguindo ficar em pé. Luísa me disse com lágrimas nos olhos que não ia conseguir, que a perna dela não aguentava, que ela não conseguia se apoiar. Tentei encorajá-la. Disse que ela ia conseguir, que a gente ia conseguir, juntos. Mas lá no fundo, eu sabia, sozinhos, sem ajuda, feridos daquele jeito, as chances de sobreviver aquela noite eram quase nulas. Eu ajudei Luísa a se levantar. Ela gritou de dor quando apoiou o peso na perna quebrada. Mas ela tentou. Deus, como ela tentou. Começamos a subir o barranco. Eu ia na frente, segurando a mão dela com meu braço bom. Cada passo era uma luta. A terra cedia embaixo dos nossos pés. A chuva tornava tudo mais difícil. Subimos uns 3 metros. E então Luísa escorregou. Ela caiu. E me puxou junto. Rolamos barranco abaixo. Batemos em pedras, em raízes, no chão. Quando paramos, estávamos de volta ao ponto de partida. Luísa chorava. Eu queria chorar também, mas não podia. Eu tinha que ser forte. Eu tinha que encontrar um jeito. Disse a ela que tentaríamos de novo. Ela respondeu, desesperada, que não íamos conseguir, que íamos morrer ali. Gritei que não íamos morrer ali, que eu prometia. Mas enquanto falava aquilo, enquanto tentava passar confiança para ela, eu sentia meu corpo desistindo. Minha visão começou a ficar embaçada. Minha respiração, irregular. Minhas forças, sumindo. Eu estava entrando em choque. Sentei no chão, encostei numa pedra. Puxei Luísa para perto de mim. Ela deitou a cabeça no meu peito. O fogo do carro já estava menor. A chuva apagou boa parte das chamas, mas a fumaça ainda subia. Densa, tóxica. Pedi desculpas a ela. Disse que sentia muito por não conseguir tirá-la dali. Ela segurou minha mão. Me disse que não era minha culpa, que eu tinha feito tudo o que podia. Ficamos ali, em silêncio, ouvindo a chuva. E foi nesse momento de rendição total, que eu senti de novo aquele cheiro, o mesmo cheiro que senti dentro do carro, segundos antes de desmaiar. Rosas, um perfume suave, doce, inconfundível, mas não tinha rosa nenhuma ali. Estávamos no meio do mato, no fundo de um barranco, à noite, na chuva. Perguntei para Luísa se ela estava sentindo. Ela ergueu a cabeça, fungou, e seus olhos se arregalaram. Ela sussurrou que sim, que estava sentindo o cheiro de rosas. Não era alucinação, não era delírio. Nós dois estávamos sentindo. E então, vimos uma luz, lá em cima, no topo do barranco. Não era farol de carro, não era lanterna, era outra coisa. Uma luz dourada, suave, que descia, lentamente, em direção a nós. Eu apertei Luísa com mais força. Meu coração acelerou. Não era medo, era reverência.
A luz desceu, 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 e então, tomou forma. Não era uma forma nítida. Não era como ver uma pessoa de carne e osso. Era mais como uma silhueta, uma presença, algo entre o físico e o espiritual. Mas eu vi um homem, vestindo um hábito marrom, segurando algo nas mãos, e ao redor dele, rosas, rosas que brilhavam na escuridão. Luísa sussurrou o nome de Santo Antônio, com a voz embargada. E eu soube, naquele momento, eu soube. Não era imaginação, não era alucinação, era real. Ele estava ali. A figura não falou, não com palavras audíveis, mas eu ouvi, dentro de mim, claro como cristal, uma ordem, um comando suave mas firme, para que nos levantássemos. Eu olhei para Luísa, ela olhou para mim, os dois ouviram a mesma coisa. A voz repetiu, nos mandou levantar e subir. Luísa protestou em voz alta, como se estivesse respondendo para a figura. Disse que não conseguia, que a perna estava quebrada. E então, aconteceu algo que me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre a realidade. A luz envolveu Luísa, ela fechou os olhos, e quando abriu, o olhar dela era diferente, mais firme, mais forte. Ela se levantou, sozinha, sem ajuda, e apoiou o peso na perna quebrada, e não gritou de dor. Ela me disse, com a voz trêmula de emoção, que não estava sentindo dor, que não estava sentindo nada, que conseguia andar. Eu me levantei também, e percebi, a dor no meu braço tinha diminuído, muito. Olhei para a figura, ela ainda estava ali, e agora, apontava para cima, para o topo do barranco. Começamos a subir, e foi surreal. Cada passo que dávamos, parecia que algo nos empurrava para cima, como se mãos invisíveis nos segurassem, nos guiassem. A terra, que antes era escorregadia, agora parecia firme embaixo dos nossos pés. As raízes, que antes nos machucavam, agora pareciam degraus. Subimos, subimos, subimos. Eu olhava para trás de vez em quando. A figura ainda estava lá, seguindo a gente. Ou melhor, nos acompanhando. E o cheiro de rosas ficava mais forte a cada metro. Luísa subia na minha frente. Eu segurava a mão dela, mas não era eu que a puxava. Era como se ela fosse levitando. Eu murmurava para mim mesmo que não acreditava no que estava acontecendo. Luísa virou o rosto para mim, e ela estava sorrindo, sorrindo. No meio de tudo aquilo, me disse para acreditar que a avó tinha razão, que a gente nunca tinha estado sozinho. E então, chegamos ao topo. Assim que pisamos no asfalto, a luz desapareceu, de repente, como se nunca tivesse existido. O cheiro de rosas sumiu, e voltamos a sentir tudo: a dor, o cansaço, o frio. Luísa caiu de joelhos. Eu caí junto, e foi nesse momento que vimos faróis ao longe. Um carro, vindo em nossa direção. Eu me levantei, acenei, gritei. O carro parou. Era um caminhoneiro, um senhor de uns 60 anos. Ele desceu correndo, perguntou se estávamos bem, o que tinha acontecido. Consegui dizer apenas uma palavra: acidente, e apontei para o barranco. Expliquei que o carro tinha capotado lá embaixo. Ele olhou para o barranco, e ficou pálido. Perguntou, incrédulo, se tínhamos saído dali, daquele barranco. Confirmei. Luísa também. O homem olhou para a gente, depois para o barranco, depois para a gente de novo, e fez o sinal da cruz. Ele declarou que aquilo era milagre, que só podia ser milagre. Ele nos ajudou a entrar no caminhão, ligou para o resgate, ficou com a gente até a ambulância chegar. E enquanto esperávamos, eu coloquei a mão no bolso, e senti algo. Puxei, era a medalha de Santo Antônio. Eu não fazia ideia de como ela foi parar no meu bolso. A última vez que vi, ela estava flutuando no ar dentro do carro, mas ela estava ali, e ainda brilhava. A ambulância nos levou para o hospital mais próximo. Os médicos fizeram exames, raio-x, tomografia, e aí, veio a segunda parte do milagre, a parte que nem os médicos conseguiram explicar. Antes de eu te contar, comenta aqui se você já viveu algo que a ciência não consegue explicar. Eu quero muito ler sua história. E deixa o like, porque o que os médicos descobriram naquele hospital foi impossível. Chegamos ao pronto-socorro às 1h23 da madrugada. Eu e Luísa fomos levados em macas separadas.
Enfermeiros corriam de um lado para o outro. Médicos gritavam ordens. Aquele caos controlado que só existe em hospitais. Me colocaram numa sala de emergência. Tiraram minha roupa rasgada e ensanguentada. Conectaram soros. Mediram pressão, batimentos cardíacos, saturação de oxigênio. O médico que me atendeu era um homem de uns 45 anos, cabelo grisalho, expressão séria. Ele comentou que eu tinha tido muita sorte mesmo. Respondi que não tinha sido sorte, que tinha sido outra coisa. Ele não respondeu, só fez uma anotação na prancheta e pediu para me levarem para fazer os exames de imagem. Raio-x do tórax, do braço, da coluna, tomografia da cabeça. Cada exame demorava uma eternidade. Eu só queria notícias da Luísa. Ninguém me dizia nada. Até que, depois de quase 2 horas, o médico voltou, e a expressão dele tinha mudado. Não era mais seriedade profissional. Era confusão, incredulidade. Ele se sentou na beirada da maca, olhou para mim, depois para o tablet que segurava nas mãos, depois para mim de novo. Me disse que precisava fazer algumas perguntas. Pedi que perguntasse. Ele quis saber se eu tinha certeza absoluta de que estava dentro do carro quando ele capotou. Franzi a testa. Confirmei que sim, e perguntei por quê. Ele respirou fundo. Explicou que os exames não batiam. Não entendi o que ele quis dizer. Ele virou o tablet para mim. Na tela, várias imagens. Ossos, órgãos, tudo em tons de cinza. Apontou para o raio-x do meu braço. Perguntou se eu tinha sentido uma dor intensa no braço esquerdo. Confirmei. Disse que tinha achado que tivesse quebrado. Ele concordou que também tinha achado, mas me mostrou que o raio-x não indicava nenhuma fratura, nenhuma fissura, nem sequer um hematoma ósseo. Olhei para a imagem. Realmente, o osso parecia perfeito. E não era só isso, ele continuou. A tomografia da minha cabeça. Ele quis saber se eu tinha batido a cabeça com força no acidente. Respondi que sim, várias vezes, que lembrava de sentir o impacto. Ele explicou que então deveria haver pelo menos um pequeno edema cerebral, ou um hematoma subdural. Mas não tinha nada. Meu cérebro estava absolutamente intacto. Ele passou para outra imagem. Minhas costelas. Perguntou se o cinto tinha me apertado com muita força. Confirmei. Disse que tinha achado que ia quebrar minhas costelas, mas não tinha quebrado. Ele revelou. E o mais estranho, não tinha nem marca, nenhum hematoma torácico, nenhum sinal de trauma. Ele me olhou nos olhos com uma intensidade perturbadora. Explicou que estatisticamente falando, numa capotagem como a que eu tinha descrito, com um carro pegando fogo, caindo de um barranco de 15 metros, ele fez uma pausa. Eu deveria estar morto. Perguntei imediatamente sobre Luísa, como ela estava. O médico suspirou. Disse que ali era onde ficava ainda mais inexplicável. Ele abriu outra pasta no tablet. Mais exames, mais imagens. Explicou que quando ela chegou, a perna direita dela estava visivelmente deslocada. Inchaço severo, hematoma extenso. Todos os sinais clínicos de uma fratura exposta. Senti um nó na garganta. Perguntei o que era fratura exposta. Ele esclareceu que era aquela em que o osso atravessa a pele. Grave, muito grave, que exigia cirurgia imediata. Quis saber se ela ia precisar operar. Ele balançou a cabeça, devagar. Disse que não. Eu pisquei. Não entendi. Ele explicou que quando fizeram o raio-x da perna dela, não tinha fratura. Silêncio. Perguntei como isso era possível. Ele respondeu que não sabia. Que simplesmente não sabia, que a perna estava deslocada, que ele tinha visto, outros médicos tinham visto, os paramédicos que nos atenderam na estrada também tinham visto, mas no raio-x, osso intacto. Ele passou o dedo pela tela, mostrando outras imagens. O corte na testa dela, profundo, uns 4 centímetros, sangrando muito, que ia precisar de pelo menos 10 pontos. Mas quando o enfermeiro limpou o sangue para suturar, a pele estava fechada, só uma cicatriz fina, como se o corte tivesse acontecido há semanas. Ele me encarou, e pela primeira vez, vi algo que não esperava ver num médico. Medo. Ele me contou que trabalhava naquele hospital há 18 anos, que já tinha visto muita coisa, mas aquilo
Aquilo ele nunca tinha visto. Eles nos colocaram no mesmo quarto. Quando entrei, Luísa já estava sentada na cama. Tinha um curativo pequeno na testa. Só isso. Ela me viu e seus olhos encheram de lágrimas. Corri até ela. A abracei. E ficamos assim, em silêncio, por vários minutos. Ela me perguntou se os médicos tinham me contado. Confirmei, e perguntei se tinham contado a ela também. Ela disse que sim, e acrescentou que estava com a perna quebrada, que tinha sentido, que tinha visto o osso fora do lugar. Eu sabia, eu tinha visto também. Ela puxou o lençol, mostrou a perna, perfeita, nem inchada, nem roxa, nada. Ela se levantou, apoiou o peso, deu alguns passos, comentou que não deveria conseguir fazer aquilo, mas conseguia. Era como se nada tivesse acontecido. Sentei na cama ao lado dela. Peguei a medalha de Santo Antônio que ainda estava no meu bolso. Disse a ela que tinha sido ele, que não tinha outra explicação. Luísa pegou a medalha, segurou com cuidado. E então, ela notou algo. Me chamou, pediu para que eu olhasse. Ela virou a medalha. No verso, tinha algo gravado, algo que não estava lá antes. Eu conhecia aquela medalha. Era a medalha de Dona Cida. Eu já tinha visto dezenas de vezes. Já tinha segurado na mão. Já tinha até limpado ela uma vez quando caiu no chão. E no verso, nunca teve nada escrito. Era liso, apenas o metal prateado desgastado pelo tempo. Mas agora, tinha uma inscrição, pequena, delicada, como se tivesse sido gravada à mão por um artesão. Luísa aproximou a medalha da luz do abajur e leu em voz alta. As palavras diziam: às 23h47, eu o segurei. Meu coração parou. 23h47, o horário exato do acidente. Luísa sussurrou, perguntando como aquilo era possível. Respondi que não era, não pela lógica humana. Olhamos um para o outro, e ali, naquele quarto de hospital, nós dois soubemos. Aquilo não era coincidência, não era alucinação, não era imaginação causada pelo trauma, era real. Santo Antônio tinha estado lá. Ele nos tirou do carro, ele nos curou, ele nos salvou. No dia seguinte, um padre veio nos visitar. Não foi o hospital que chamou, ele simplesmente apareceu. Um senhor de uns 70 anos, baixinho, sorriso gentil, voz mansa. Ele se apresentou como Padre Joaquim. Disse que tinha vindo dar uma bênção aos pacientes que passaram por acidentes. Mas quando ele entrou no quarto e viu a medalha na nossa mão, ele parou, ficou pálido, perguntou onde tínhamos conseguido aquilo, apontando para a medalha. Respondi que era da avó da minha esposa, e perguntei por quê. Ele se aproximou, pediu licença, pegou a medalha com cuidado, olhou à frente, depois o verso, e então, ele se benzeu, perguntou se sabíamos o que aquilo era. Luísa respondeu que era uma medalha de Santo Antônio. Ele corrigiu, disse que não era só uma medalha. Apontou para um símbolo minúsculo na lateral da medalha, algo que a gente nunca tinha reparado. Explicou que aquela marca era a assinatura da oficina papal, que essas medalhas eram raras, muito raras, e que diziam que elas carregavam uma graça especial. Ele nos devolveu a medalha, e olhou para nós com uma intensidade que me deixou arrepiado. Declarou que tínhamos sido escolhidos. Que por algum motivo que só Deus sabia, tínhamos sido escolhidos para receber um milagre. Naquela tarde, ligamos para Dona Cida. Ela atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando. A primeira coisa que ela perguntou foi se estávamos bem. Luísa confirmou que sim, mas quis saber como a avó sabia. Dona Cida revelou que tinha sonhado de novo, na noite do acidente. Sonhou que estávamos cercados de rosas, e que Santo Antônio estava conosco. Lágrimas escorreram pelo rosto de Luísa, e pelo meu também. Luísa disse à avó que ela tinha razão, sobre tudo, que ele nos tinha salvado, que realmente nos tinha salvado. Dona Cida ficou em silêncio por alguns segundos, e então, ouvi um soluço. Ela estava chorando. Disse que tinha rezado tanto, pedido tanto para ele proteger a gente, e que ele tinha ouvido. Graças a Deus, ele tinha ouvido. Contei a ela sobre a inscrição na medalha, que dizia: às 23h47, eu o segurei. Silêncio. Chamei por Dona Cida. Ela respondeu com a voz firme agora.
nos mandou guardar aquela medalha, guardá-la como o maior tesouro que tínhamos, porque ela era a prova de que Deus nunca nos abandona. 2 dias depois, um policial rodoviário veio ao hospital. Ele tinha fotos do local do acidente, do carro. Perguntou se tínhamos sido os ocupantes daquele veículo, mostrando as imagens. Olhei para as fotos e fiquei sem ar. O carro estava irreconhecível, completamente destruído, retorcido, queimado. O teto havia colapsado, os bancos estavam carbonizados, o volante derretido. Confirmei que éramos nós. O policial nos olhou, depois para as fotos, depois para nós de novo. Perguntou se tínhamos saído dali sozinhos. Confirmei que sim. Ele balançou a cabeça, disse que aquilo não fazia sentido, que a equipe de perícia tinha analisado o local, que os cintos de segurança estavam travados, as portas presas, os vidros estilhaçados, mas não havia abertura suficiente para alguém passar. Luísa reafirmou que mesmo assim, a gente tinha saído. O policial anotou algo no bloco. Perguntou se nos lembrávamos de alguém ter nos ajudado, alguém que passou pela estrada. Respondi que ninguém tinha passado, só o caminhoneiro, mas ele chegou depois, quando a gente já estava lá em cima. Ele suspirou, disse que não sabia como explicar isso no relatório. Sugeri que escrevesse a verdade, que tinha sido um milagre. Ele me olhou, e pela primeira vez, sorriu. Comentou que talvez escrevesse exatamente isso. Recebemos alta no 3º dia. Os médicos ainda estavam confusos, mas não podiam nos segurar ali. Não tínhamos nenhum ferimento, nenhuma fratura, nada. Quando voltamos para casa, Dona Cida nos esperava na porta. Ela nos abraçou, forte, por muito tempo. Nos deu as boas-vindas de volta. Boas-vindas de volta à vida. E foi ali, naquele abraço, que eu entendi. A fé não é sobre entender, é sobre confiar. E às vezes, Deus nos dá provas. Provas que a ciência não consegue explicar, que a lógica não consegue alcançar, mas que o coração sempre soube que eram reais. Antes de eu te contar o final dessa história, e te mostrar o que aconteceu um ano depois, comenta aqui, você acredita em milagres? E deixa o like, porque o que vem agora vai fechar essa história de um jeito que você nunca vai esquecer. Um ano se passou desde aquela noite. 365 dias desde o acidente que mudou tudo. Mas não foi só o acidente que mudou a gente. Foi o que veio depois. Eu e Luísa não somos mais as mesmas pessoas. Não dá para ser. Não depois de olhar para a morte nos olhos. E ser puxado de volta por uma mão que você não pode ver, mas que sente com cada fibra do seu ser. A primeira mudança foi em mim. Eu, que sempre fui um cara cético, que ia na igreja por obrigação, que acreditava em Deus, mas de longe, como se ele fosse uma ideia, um conceito, algo distante. Depois daquela noite, eu entendi, Deus não é distante, Ele está ali, no banco do carro, na queda, no fogo, na dor. E quando você grita, quando você não tem mais para onde correr, quando não tem mais forças, Ele segura sua mão e te tira de lá. 3 meses depois do acidente, eu e Luísa fizemos uma promessa. Voltaríamos ao local, não para reviver o trauma, mas para agradecer. Foi num domingo de sol, céu limpo, estrada tranquila. Paramos no acostamento, exatamente no ponto onde o carro saiu da pista. A proteção metálica ainda estava rompida, dava para ver a marca, o buraco por onde o carro passou. Descemos do carro, caminhamos até a beirada do barranco, e olhamos para baixo. 15 metros de queda, terra seca agora, pedras afiadas, galhos retorcidos, e lá embaixo, ainda dava para ver os restos do nosso carro, o que a polícia não conseguiu recolher. Pedaços de metal, vidro quebrado, plástico derretido. Luísa sussurrou ao meu lado, perguntando como a gente tinha sobrevivido. Segurei a mão dela. Respondi que sozinhos, a gente não teria sobrevivido. Ficamos ali, em silêncio, por alguns minutos. E então, sentimos de novo, aquele cheiro, rosas, no meio da estrada, sem flor nenhuma por perto. Luísa me olhou, lágrimas nos olhos. Disse que ele estava ali. Concordei, eu sabia. Decidimos fazer algo que ficasse, que lembrasse, que testemunhasse. Com a permissão da prefeitura, construímos um pequeno altar no local. Nada grande, nada extravagante,
Apenas uma cruz de madeira, pintada de branco, com uma placa. Na placa, escrevemos: aqui, Deus provou que milagres existem. 19 de outubro de 2024. Obrigado, Santo Antônio. E ao pé da cruz, colocamos flores, rosas brancas. Desde então, toda vez que passamos por ali, paramos, trocamos as flores, rezamos, e toda vez, sem exceção, quando saímos de lá, sentimos uma paz que não conseguimos explicar, como se algo nos dissesse que estava tudo bem, que estávamos protegidos. A gente não queria expor o que aconteceu, era algo nosso, íntimo, sagrado. Mas as notícias se espalharam. O médico que nos atendeu contou para outros colegas. O padre comentou na missa. O caminhoneiro que nos socorreu falou com a família. E de repente, pessoas começaram a nos procurar. Pessoas que passaram por acidentes, que perderam a fé, que estavam sofrendo, que precisavam de esperança. Elas queriam saber como tínhamos conseguido, como tínhamos tido tanta sorte. E a gente sempre respondia a mesma coisa. Não tinha sido sorte, tinha sido fé. E a medalha? A medalha de Santo Antônio, aquela que Dona Cida nos deu, aquela que nos salvou, aquela que ganhou uma inscrição misteriosa. A gente guarda ela como um tesouro, mas aprendemos algo importante. Milagres não devem ser guardados, eles devem ser compartilhados. Então fizemos cópias da medalha, mandamos benzer, e começamos a distribuir, para amigos, para familiares, para conhecidos que iam viajar, para pessoas que estavam passando por momentos difíceis. E sabe o que aconteceu? Começaram a chegar relatos, pessoas dizendo que iam bater o carro, mas algo as fez frear na última hora. Outras contando que estavam doentes, desenganadas pelos médicos, e do nada, melhoraram. Outras ainda revelando que iam desistir de tudo, mas olharam para a medalha, rezaram, e encontraram forças. Não sabemos se foram milagres diretos, não sabemos se foi Santo Antônio agindo de novo, mas sabemos de uma coisa: quando você acredita, quando você confia, quando você entrega, coisas impossíveis se tornam possíveis. 6 meses depois do acidente, Dona Cida nos contou algo que ela nunca tinha contado para ninguém. Estávamos na sala, os três, tomando café, conversando sobre a vida. E ela, de repente, ficou séria. Disse que tinha uma coisa que precisava nos contar. Sobre a medalha. A gente parou, prestou atenção. Ela revelou que aquela medalha, ela não tinha comprado numa loja. Que ela não era dela originalmente. Luísa perguntou como assim. Dona Cida respirou fundo. Explicou que a medalha era do marido dela, do avô de Luísa. Mas o avô tinha morrido há 30 anos, Luísa lembrou. Dona Cida confirmou. Num acidente de carro. Silêncio. Meu coração apertou. Ela contou que ele estava voltando do trabalho. Numa noite de chuva. Perdeu o controle. Bateu numa árvore. Morreu na hora. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Dona Cida. Quando a polícia entregou os pertences dele a ela, aquela medalha estava na mão dele, apertada, como se ele tivesse segurado ela no último momento. Ela limpou as lágrimas, e acrescentou que o mais estranho era que a medalha estava intacta, sem um arranhão, mesmo depois do impacto. Luísa se levantou, abraçou a avó. Dona Cida continuou, disse que desde então, guardava aquela medalha, e rezava todo dia. Pedia para Santo Antônio proteger a família, para que ninguém mais passasse pelo que ela tinha passado. Ela nos olhou, e explicou que quando sonhou conosco, quando viu o perigo, soube que precisava passar aquela proteção adiante. Olhei para a medalha, que agora estava numa correntinha no pescoço da Luísa, e entendi. Aquela medalha não era apenas um objeto, era um legado, uma corrente de fé, uma ponte entre gerações. Hoje, quando olho para trás, quando penso em tudo o que aconteceu, eu não sinto medo, não sinto trauma, eu sinto gratidão. Gratidão por cada segundo que vivo, por cada respiração, por cada abraço. Gratidão por poder acordar de manhã, ver o sol, sentir o vento. Gratidão por ter Luísa ao meu lado, por ter Dona Cida rezando por nós. Porque eu sei com absoluta certeza, que eu não deveria estar aqui, mas estou. Isso é um presente que não foi dado por acaso, foi dado por uma razão. Porque eu resolvi contar essa história para você, porque eu acredito que você precisa ouvir.
Talvez você esteja passando por um momento difícil. Talvez esteja perdendo a fé. Talvez esteja achando que Deus te esqueceu. Eu vim te dizer, Ele não esqueceu. Ele está ali, do seu lado, segurando sua mão, mesmo que você não sinta. Eu sei que é difícil acreditar. Eu sei que a vida às vezes parece injusta, que os problemas parecem maiores do que você. Mas lembra do que eu passei. Eu caí de um barranco de 15 metros. Meu carro pegou fogo. Os médicos disseram que era impossível sobreviver. Mas eu sobrevivi, porque quando eu não tinha mais forças, alguém me segurou, e Ele vai segurar você também. Só precisa confiar. Se tem uma coisa que eu aprendi naquele acidente, é que a vida é frágil. Pode mudar em segundos, em milésimos de segundo. Um desvio, uma curva, uma distração, e tudo, absolutamente tudo, pode acabar. Mas também aprendi outra coisa, que Deus tem planos, planos que a gente não entende, que a gente não vê, mas que, no final, sempre fazem sentido. Eu não sei por que Deus me salvou naquela noite, não sei por que eu recebi um milagre, mas eu sei o que vou fazer com essa segunda chance. Vou viver, viver de verdade, com propósito, com fé, com amor. Vou abraçar mais, perdoar mais, agradecer mais. Vou olhar para os olhos das pessoas que amo e dizer que as amo, porque amanhã não é garantido, mas hoje é um presente, e eu vou honrar esse presente. Se você um dia passar pela BR-116, na altura do quilômetro 94, vai ver uma cruz branca na beira da estrada, com flores aos pés, rosas, sempre rosas, porque a gente volta lá todo mês, eu, Luísa e Dona Cida, para trocar as flores, para rezar, para agradecer. E toda vez que a gente vai embora, a gente olha pelo retrovisor, e lá, pendurada, balançando suavemente, está a medalha de Santo Antônio, com a inscrição que não deveria existir. Às 23h47, eu o segurei, e toda vez que olho para ela, eu sei que não estou sozinho, que nunca estive, e que nunca vou estar. Essa é minha história, a história de como eu morri, e voltei. A história de como um milagre mudou minha vida. E agora, eu quero saber a sua. Você já viveu algo que não consegue explicar? Algo que a ciência não alcança? Algo que só a fé explica? Comenta aqui embaixo. Eu quero muito ler. E se essa história tocou você, se ela te fez sentir algo, deixa o like, compartilha, manda para alguém que precisa ouvir. Porque milagres existem. Eles acontecem todo dia. Às vezes, em formas grandes, dramáticas, impossíveis, outras vezes, em formas pequenas, silenciosas, sutis, mas eles acontecem, e talvez, só talvez, o seu milagre esteja mais perto do que você imagina. Basta acreditar, basta confiar, e às vezes, basta uma medalha pendurada no retrovisor. Deus não chega sempre na hora que a gente quer, mas Ele nunca chega tarde. Às 23h47, quando tudo parecia perdido, Ele estava lá, e vai estar para você também. Se inscreve no canal, ativa o sininho, e fica com Deus. Até o próximo vídeo. E lembra, você nunca está sozinho.